Olá IPCA, hoje é sábado, dia 26 de abril de 2014. Nós estamos juntos há 629 dias lendo a Bíblia e hoje leremos os capítulos 1 a 3 do livro de Amós. Nós paramos a leitura do livro dos reis porque paramos de ler a história e agora nos dirigimos à proclamação profética que foi feita por diversos servos de Deus naquele período da história. Período específico quando Uzias governava em Judá e Jeroboão, o Jeroboão II, que era filho de Joás, da descendência de Jeú, da dinastia de Jeú, governava em Israel. Como já dissemos nos vídeos anteriores, foi sim um tempo de muita prosperidade, uma vez que Uzias governou por 52 anos e Jeroboão por 41 anos, os dois reis que mais governaram em seus respectivos reinos. E aparentemente o progresso, a estabilidade política poderia passar a falsa impressão de que Deus estava satisfeito com tudo. Mas, se você acompanhou os vídeos anteriores, você viu que em Judá havia problemas, porque os reis de Judá se aparentaram com a casa de Acabe. Houve aquele período infeliz de 6 anos em que Judá foi governado pela rainha Atalia. Joás, o rei que se tornou desde muito novo, aos 7 anos, o novo governante davídico após a saída de Atalia, no final da vida escorregou feio e matou o filho do homem que o colocou no trono, o filho do sacerdote Joiada, o profeta Zacarias. E Amazias trouxe ídolos de Edom, e então a coisa não estava boa. Não é? E o próprio Uzias teve o seu coração ensoberbecido, ficou leproso e tal. E no Reino do Norte a coisa também não estava bem, porque Jeroboão II continuava nos pecados de Jeroboão I. Não a adoração a Baal, mas a adoração aos bezerros e uma idolatria consistente ainda estava acontecendo no reino de Israel. Então é nessa época de Uzias e Jeroboão que Amós se apresenta para profetizar. E ele tem esta visão a respeito de Israel, como diz o versículo 1. É então uma profecia endereçada ao reino do norte especificamente. E o capítulo 1 traz aqui diversas coisas que, por conta do estudo prévio que nós fizemos, você terá condição de entender. Por exemplo, quando o Senhor vai rugir de Sião e de Jerusalém, por que Deus está rugindo como um leão de Sião e de Jerusalém? Porque lá é que está o templo. Depois, por que vai se secar o cimo do Carmelo? Porque o Carmelo é o monte que está ao lado do mar, cheio de vegetação, e que costuma ser, inclusive por isso, um lugar acreditado à moradia de Baal, e lá Baal já foi desacreditado por Elias, e então o juízo de Deus vai se manifestar a partir do monte que Deus habita, e o monte do ídolo, Baal, e os esplendores da natureza, tudo isso vai ficar caído por terra diante da maravilha da manifestação de Deus em sua ira e em sua justiça. E aí Amós chama a atenção de todos os que estão em Israel, fazendo inicialmente uma convocação a todas as nações que estão ao redor do povo de Israel. Ele começa falando com Damasco, capital da Síria. Esse Azael que você está vendo aí no verso 4 é seu conhecido já. É exatamente aquele homem que foi ungido por Eliseu para fazer juízo sobre a casa de Israel. E então Deus está dizendo aqui que vai fazer juízo sobre esse Azael e sobre a casa de Damasco. Esse Azael que lá em 2 Reis 13, 22, de fato atormentou bastante o reino do povo do norte. E Deus vai punir e disciplinar esse povo por conta das suas transgressões. Deus também vai fazer isso com os filisteus em Gaza, a partir do verso 6. E você pode ler lá em 2 Crônicas 21, 16 e 17 que os filisteus se aliaram com arábios e possivelmente depois com os edomitas, que são mencionados aqui, para punir o povo de Deus por conta das transgressões. Agora já não me lembro mais do rei específico. 2 Crônicas 21, deixa eu achar aqui rapidinho para você. Mas foi na época de Jeorão, isso já fazia um certo tempinho, que esses filisteus de Gaza se excederam na maldade e derramaram ira sobre o povo de Israel, e agora Deus vai dizer: eu vou punir vocês.
Depois nós vemos no capítulo 1, verso 9, o julgamento que Deus profere pela boca de Amós para com Tiro, Sidom, Fenícia, o pessoal lá de onde veio Jezabel, de onde veio Baal. Depois Edom, a partir do verso 11, que está associado aos filisteus nesse mesmo episódio dos dias de Jeorão. Depois os filhos de Amon, no verso 13. Depois os filhos de Moabe. Esse rei moabita foi aquele que tentou na guerra sacrificar o seu próprio filho para obter o favor do seu Deus. Isso está lá em 2 Reis capítulo 3. E assim, você vai vendo que no capítulo 1 e nessa primeira parte aqui do capítulo 2, Amós se posta no meio do povo de Israel e fala: Deus vai mandar seu juízo por todas essas nações que estão aqui em volta, por conta da violência e por conta da maldade que elas exibiram contra o povo, o seu povo. Todo mundo ia gostar de ouvir essa história. Todo mundo ia prestar atenção em Amós a partir de agora. Fala mais, Amós, fala mais. E ele estava se dirigindo, portanto, ao povo de Israel e manifestando o juízo de Deus sobre as nações em redor. No verso 4 do capítulo 2, ele fala de Judá, reino do sul. E fala que Deus não vai conter o seu castigo por causa de 3 e de 4 transgressões. Essa é uma maneira poética de se falar em hebraico, e essa fórmula foi usada ao longo de todo o capítulo para dizer: Deus não tem carência de outra justificativa para punir vocês. Vocês já passaram a cota de vocês, e Deus tem toda a razão em puni-los. Por 3, por 4 transgressões, agora o castigo não vai mais ser contido. E se você vê a acusação que foi feita aqui contra Judá, é dito que eles rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram seus estatutos, antes as suas próprias mentiras os enganaram. Você sabe bem disso. Você acabou de ler a respeito dos 2 reis anteriores a Uzias. O Joás, que mandou matar o profeta Zacarias, filho do sacerdote Joiada, e o Amazias, que trouxe ídolos de Edom depois da guerra e adorou-os. Então você sabe que Deus tem condições totais de disciplinar o povo, porque o povo de fato se fez culpado. Até aqui todo mundo ouvia muito bem. Pode fazer a faxina no mundo, não é? E é interessante, inclusive, que na ordem geográfica, se você pegar um mapa você vai ver, começa em Damasco, e aí então vai descendo pelos filisteus, aí depois vai passando por Tiro, vai fazendo um X, Damasco, filisteus, Tiro, Edom, aí depois Amon, Moabe, e aí cai em Judá para depois pegar Israel. Faz quase como se fosse um X, pega todo mundo. E então o alvo central é o povo de Israel, a quem Amós se dirige de maneira primordial. E a partir do verso 6 do capítulo 2, nós vamos ver que juízes vendem o justo por dinheiro, que as pessoas fazem os pobres sofrer demais, que empenham as roupas de gente que precisava deixar a roupa como garantia para ter o que comer, e usavam essas roupas que pela lei de Moisés não podiam ser retidas. Eles usavam essas roupas para se deitar aos pés dos ídolos e beberem vinho. Mas Deus está extremamente insatisfeito com isso. Diz o verso 11 do capítulo 2 que Deus suscitou profetas dentre os filhos de Israel. Os 2 maiores você já leu, Elias e Eliseu. E os milagres que esses homens fizeram provaram que eles deviam viver em retidão. E eles aceitaram? Não, não aceitaram. O verso 12 diz: vocês disseram aos profetas, não profetizeis. Lembra de como Acabe chamava Elias? Inimigo meu, perturbador de Israel. Lembra como o filho de Acabe, deixa eu lembrar o nome dele aqui, Acasias, como o filho de Acabe, Acasias, mandou capitães para buscarem Elias no alto do monte, porque Elias tinha profetizado que ele ia morrer, já que largou o Deus verdadeiro? Pois é, aqui você então, lendo Amós, depois de ter estudado aquela história, fica bem claro para você e para mim que a justiça de Deus está se manifestando com toda a propriedade. Deus não está sendo injusto, Deus não está sendo excessivo aqui, mas há verdade em todas as acusações que Deus faz contra o seu povo. E aí então Deus diz que vai fazer oscilar a terra debaixo dos pés. É figura poética, mas a ideia é a seguinte: quem consegue fugir de um terremoto? Ricos fogem de um terremoto? Poderosos? Fortes? Pessoas velozes? Quem tiver cavalo? Quem tiver carro? Ninguém foge. Bom, o juízo de Deus vai chegar de uma tal forma que ninguém vai conseguir escapar.
O capítulo 3, então, nos assegura que esse juízo certamente vai acontecer. Que ele está falando isso pela boca dos profetas. E como os profetas falam em nome do Senhor, esse juízo virá. A partir do verso 3, ele faz uma série de perguntas retóricas aqui, dizendo assim: você acha que duas pessoas andam juntas se não estiverem em harmonia? Você acha que o leãozinho vai ficar rugindo se ele não tiver a presa para comer? Pois é, da mesma forma, eu não vou fazer nada com vocês sem antes avisar pelos meus profetas. E os meus profetas já estão avisando, eu estou mandando juízo. E o motivo do juízo é a idolatria, é a injustiça social, que já foram denunciados lá no capítulo 2. E um bom resumo da ópera está aqui no verso 10 do capítulo 3. Israel não sabe fazer o que é reto. Entesoura nos seus castelos a violência e a devastação. Portanto, diz o Senhor, um inimigo cercará a tua terra, derribará a tua fortaleza, e os teus castelos serão saqueados. Nós não enfatizamos isso até aqui, mas esse é o período em que os assírios estão crescendo grandemente. Nós temos inclusive evidências arqueológicas, um material chamado Obelisco Negro, você pode pesquisá-lo na internet se desejar. Ele registra o rei Jeú, que é, portanto, 4 níveis acima aí na ascendência de Jeroboão. Ele é o pai, avô, bisavô de Jeroboão. Ele está desenhado nesse obelisco negro, que é um material dos assírios, pagando tributos ao rei assírio. Isso já nos mostra que naquela época, embora não fosse muito mencionado aqui, os assírios se tornavam uma grande potência mundial. E então nós vamos ver que Deus usará os assírios como instrumento da sua disciplina sobre o reino de Israel. São eles que levarão Israel à extinção. O reino do norte será destruído pelos assírios. E a profecia disso começa a ser feita aqui de maneira muito clara, através do profeta Amós. Começo inclusive a mostrar a você que Amós fala a respeito de coisas que até então não tinham acontecido. E chamo a sua atenção para o que nós podemos ler, por exemplo, lá em 2 Reis capítulo 13, a partir do verso 23. O Senhor teve misericórdia de Israel nos dias de Azael, que é esse Azael que a gente leu em Amós, e não quis destruir Israel e não o lançou ainda da sua presença. Naqueles dias ali, do reinado de Jeoás no norte ou de Joás no sul e tudo mais, ainda havia uma certa complacência e misericórdia de Deus. No verso 27 do capítulo 14 de 2 Reis, nós também lemos: ainda não falara o Senhor em apagar o nome de Israel de debaixo do céu. Note, ainda isso aqui é escrito de uma perspectiva posterior, mas a ideia é, Deus está começando a manifestar que se o pecado desta nação do norte não for corrigido, e logo que eles sofrerão o cativeiro e a extinção. E agora Amós está deixando isso cristalinamente claro. Vocês precisam obedecer, precisam retornar, porque, caso contrário, Deus vai mandar o inimigo para saquear os seus castelos, destruir vocês. O juízo é certo, ele o anunciou por meio dos seus profetas, ele acabará vindo. E essa então é a maneira que nós interpretamos esses 3 primeiros capítulos. Note o quanto é necessário você conhecer da história de Reis, da história de Crônicas, para interpretar Amós. Azael, quem é? Damasco, quem é? Qual foi a situação em que os filisteus se fizeram odiosos? E os moabitas, qual foi a situação? E por que Judá desaprendeu os caminhos do Senhor? E como Israel rejeitou os profetas? E como ele proibiu os profetas de profetizarem? E como agora virá o juízo que Deus está anunciando? Tudo isso é necessário para interpretar Amós. Mas, felizmente, você já teve esse background aí, você já domina, espero, esse assunto na ponta da língua. Queira Deus que seja assim, tá certo? E aí então, ficamos com os 3 primeiros capítulos de Amós, estudados e interpretados no dia de hoje. Amanhã a gente se encontra na igreja, se Deus quiser, e na segunda-feira a gente volta para continuar a leitura de Amós. Nesta mesma época, como você vê em 2 Reis 14, Jonas está falando,
e depois Oséias também pertence ao mesmo período, e são esses os textos que leremos na semana que vem, se Deus nos permitir. Por hoje é isso. Bom estudo para você, até amanhã na igreja, se Deus quiser. Tchau, tchau.